Oi gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez falando sobre calor específico e calor latente. Mas para começar esse vídeo, eu vou tentar trazer um tema um pouco mais diferente. Vou começar fazendo uma pergunta. Existe água em Marte? Bom, a resposta já é bem conhecida. Sim, existe água em Marte. Isso porque a gente já buscou, e desde a missão Mariner 9, de 1971, que verificou detalhes da geografia de Marte, nós temos hipóteses de que existia água, que um dia, pelo menos, pode ter existido água em Marte. Com as missões Viking, se descobriu de fato água em Marte. Só que em forma de gelo, né? Com a missão Mars Odyssey, de 2002, a gente teve evidências que poderia existir gelo no subsolo de Marte. E com a missão Phoenix, de 2008, finalmente nós tivemos uma imagem, bem de pertinho, de gelo em Marte. A missão Phoenix era composta por um rover, aqueles carrinhos que ficam andando e fazendo experimentos, tirando amostras lá na superfície de Marte. E aqui vocês podem ver a foto da Phoenix. Ali na direita é a foto ampliada, né? Vocês podem ver que esse buraco aí no chão foi escavado pelo rover Phoenix. E esse negócio branco ali no meio da Terra é gelo, sim. Caso você não sabia disso até hoje, nós já encostamos em gelo marciano. Não temos dúvidas de que existe água em Marte, embora eventualmente ainda saia nos noticiários encontraram água em Marte. Bom, a cada 2 meses parece que encontraram água em Marte. Mas de fato é que a gente pode encontrar água de diferentes formas em Marte, em diferentes locais. Mas um detalhe interessante é que até hoje a gente não encontrou água no estado líquido. Quando eu falo água no estado sólido, ou ainda água no estado gasoso. A atmosfera de Marte, embora seja principalmente composta de dióxido de carbono, ela também tem vapor de água. E aqui fica a pergunta: por que não existe água em Marte, no estado líquido? Seria extremamente importante, pelo menos para as possíveis viagens que os terráqueos possam tentar fazer para Marte, que existisse água no estado líquido lá. E a gente enfrenta esse problema para eventuais expedições até Marte. Então, nesse vídeo eu vou apresentar alguns conceitos relacionados ao estado da matéria e eu espero que, ao final dele, a gente tenha uma resposta interessante para essa pergunta: por que não existe água no estado líquido em Marte? Então, bora lá. Antes de mais nada, lembrar, né, que a temperatura é um resultado da energia cinética das partículas que compõem um corpo. Isso é, a energia cinética é o movimento delas. Então, quanto maior a energia cinética, maior o movimento das partículas, elas literalmente vibram. Mesmo um corpo sólido que aparentemente está ali parado, as moléculas dele estão vibrando. E quanto mais elas vibram, maior a energia cinética e maior a temperatura. A temperatura, quando você mede a temperatura de um corpo, é como se você estivesse medindo a média da energia cinética das partículas que compõem esse corpo. Resumindo, maior a energia cinética. Em termos gerais aqui, energia cinética média, né? Quando a gente tá falando de um corpo que é composto por muitas partículas, não tem como medir. A gente não vai medir a energia cinética de cada partícula individual. Não teria como fazer isso. Então, quando a gente mede a temperatura de um corpo, a gente mede a energia cinética média de suas partículas. Mas, enfim, maior a energia cinética, maior a temperatura do corpo. E uma mudança de fase, ou uma mudança de estado da matéria,
Tô falando aqui de passar do estado sólido para o líquido, passar líquido para o gasoso. O que isso significa? O que significa quando a gente fala da mudança de estado? Significa que uma mudança está acontecendo na organização das partículas desse corpo. E, em termos moleculares, a gente está falando de uma mudança nas ligações entre as moléculas. A gente vai ver isso mais a fundo nesse vídeo, mas, de maneira geral, quanto mais fortes as ligações, mais unidas e mais presas, mais imóveis estarão as moléculas e, consequentemente, mais sólido estará o corpo. Então, o corpo no estado sólido, ele é caracterizado por ter muitas ligações entre as moléculas que compõem ele, que consequentemente não vão poder ficar se movendo e não vão poder dar flexibilidade a esse corpo. Mas vamos lá, já que estou falando do estado sólido, vamos falar sobre o estado sólido mais a fundo. Esse estado é caracterizado por ser molecularmente estruturado, organizado na forma de redes cristalinas. Isso é, basicamente, as moléculas elas se organizam de tal forma que elas podem, inclusive, ter uma periodicidade e simetrias ao longo dessa organização. Aí eu coloquei uma imagem de uma rede cristalina, não lembro agora qual é a rede, quais são os compostos dessa rede, mas, enfim, uma rede cristalina tem mais ou menos essa aparência. Vocês podem ver que ela tem vários ângulos que se repetem, ela é bastante simétrica. Em geral, os sólidos se organizam dessa forma. Quando a gente esquenta um sólido, o que normalmente acontece é o rompimento da rede cristalina. Essas várias ligações que acontecem aí, elas começam a se romper e as moléculas começam a se mover com mais liberdade. E isso é o que a gente chama de fusão, a passagem do estado sólido para o líquido. Nesse vídeo vocês podem observar a forma como se organiza a água no estado sólido, também conhecido como gelo, que é composta de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, e ela vai se conectando nas moléculas vizinhas, formando esses espaços hexagonais, que é característico da água no estado sólido. Quando ela começa a esquentar, as moléculas começam a vibrar, e as moléculas mais externas, que teoricamente estariam mais próximas da fonte de calor, menos protegidas do que aquelas que estão no interior, essas moléculas mais externas elas começam a vibrar tanto, em um dado momento elas se rompem, elas podem até sair da estrutura cristalina, momentaneamente elas podem se conectar de novo. Vocês podem ver que elas, mesmo que se desestruturem, não façam mais parte da estrutura cristalina, elas não saem voando por ali, elas ficam por perto, mas elas não estão mais organizadinhas daquela forma hexagonal, e isso é a passagem do estado sólido para o líquido da água. O estado líquido é caracterizado pela falta de uma estrutura rígida, como no estado sólido, e a formação de aglomerados. E com isso, formação de aglomerados, eu quero dizer, as moléculas elas não ficam livres uma das outras completamente. Elas estão constantemente fazendo e desfazendo ligações umas com as outras. E esse constante rompimento e reconstrução das ligações permite que um corpo líquido mantenha ainda uma certa consistência, só que não tão consistente como o sólido. Um líquido já é o que a gente conhece como um fluido. Para vocês terem uma ideia dessas ligações que existem na água, aqui tem um vídeo da água também, formando e desfazendo constantemente suas ligações. Eu não lembro agora quantas vezes essas ligações são reconstruídas e destruídas por segundo, mas é bastante.
Bom, e quando uma molécula consegue escapar de vez do líquido, não fazer mais essas ligações, essa molécula entra no estado gasoso. E isso é o que a gente chama de vaporização. E o contrário disso, uma molécula que está livre no ambiente e que, de alguma forma, bate num corpo líquido e começa a fazer ligações com ele, entrando no estado líquido, passa pelo processo que a gente chama de condensação, o contrário da vaporização. Mas vamos falar de um caso particular de vaporização, que é a evaporação. A evaporação acontece na superfície do corpo a todo momento. Mesmo quando você está aqui com um copo paradinho, bonitinho, que você imagina que ele não está evaporando, ele está evaporando mesmo a temperatura ambiente, porque essa concepção comum de que a vaporização somente acontece no ponto de ebulição, isso é o processo que a gente chama de ebulição, que é diferente da evaporação. A ebulição, de fato, você precisa fazer com que o corpo líquido chegue até a temperatura de ebulição. Mas a evaporação ela pode acontecer a qualquer momento. Ela acontece da seguinte forma: as moléculas do líquido podem ter mais ou menos energia, e elas estão colidindo o tempo todo. Elas estão formando ligações e colidindo o tempo todo. Na medida em que uma molécula recebe colisões suficientes para ganhar muita energia, consequentemente as outras que colidiram acabaram perdendo energia, aquela que ganhou muita energia, se estiver na superfície do líquido, ela consegue escapar, não ficando presa a mais nenhuma outra molécula daquele líquido e entrando no estado gasoso. Ali vocês podem ver a setinha da esquerda na imagem que eu coloquei. E como eu estava dizendo, pode acontecer o processo inverso, né? Ela pode bater na superfície de volta e se ligar de volta às moléculas do líquido, compondo novamente o estado líquido. E é interessante notar que, olha só, nesse processo de evaporação, o que aconteceu foi algumas moléculas colidiram, uma acabou ganhando mais energia, outras perderam, e a que ganhou mais energia saiu do líquido. Energia cinética, é claro, porque estamos falando aqui de movimento. Essa que saiu era justamente uma das moléculas que mais estava contribuindo para a temperatura do corpo. Isso é, se você tira uma molécula que tinha uma alta energia cinética, a média de energia cinética do que restou no líquido vai cair. É como você tem um grupo de pessoas, aí você faz a média da altura dessas pessoas. Aí você tira a pessoa mais alta do grupo. Se você faz a média das alturas de novo, a média da altura vai cair. O mesmo é com as moléculas. Se você tira aquela que tinha mais energia cinética, a média da energia cinética cai. E, consequentemente, a temperatura do corpo cai. Então, a evaporação, ela tem a interessante característica de servir como um processo de resfriamento do corpo. Mas bem, falamos o suficiente sobre evaporação, vamos falar sobre o estado gasoso, então, que é o estado em que não existem mais ligações. As moléculas, elas só tendem a colidir quando estão nesse estado. Elas têm tanta energia nesse estado que elas, quando encontram uma com as outras, elas batem e se repelem. Mas olha, pode acontecer de que duas moléculas em estado gasoso batam e se liguem. Isso é um processo de condensação também. Para entender um pouco mais sobre a mudança de fase, eu trouxe aqui um diagrama de fases. Ele está em inglês, mas eu acho que não vai ser difícil vocês identificarem que ali tem uma seção onde está escrito líquido
no centro e à direita. Ali embaixo tem o vapor. E na esquerda, onde tem aqueles izinhos, é o estado sólido. Aqui é o diagrama de fases da água, né? Bom, o que é o diagrama de fases? Ele é basicamente um gráfico que relaciona pressão e temperatura, e as curvas, elas mostram os limites que delimitam a passagem de estado sólido, líquido e gasoso de uma determinada substância. Cada substância tem o seu diagrama de fase, e esse aqui é o diagrama de fase da água. Eu já falei para vocês que ali à esquerda a gente tem o estado sólido, ali na direita nós temos o líquido e embaixo nós temos o gasoso. O eixo horizontal, vocês podem ver as gradações ali embaixo, tá meio ruim de ver, mas é a temperatura, tá em Kelvin. E o eixo vertical, ali que vocês podem ver as gradações ali na esquerda, como 10 na terceira potência, 10 na sexta potência, tá em escala logarítmica isso aí, mas enfim. Isso aí é o eixo da pressão, que está em pascais. Nós vamos trabalhar aqui com o diagrama de fases da água, mas muitas substâncias têm um diagrama de fase bastante parecido com esse. E a dinâmica da passagem das fases, podemos dizer que é a mesma coisa para todos os diagramas. Ah, e aquela seção ali em cima em que tem algarismos romanos, 10, 7, 6, não se importem com aquilo agora. Aquilo ali são passagem de fases para diferentes tipos de gelo, mas a gente não vai trabalhar com aquilo. Enfim, aqui eu coloquei essa setinha só para mostrar a passagem do estado sólido para o estado líquido, ou vice-versa, da água. Aqui vocês podem ver essa reta quase vertical, ela corta ali aproximadamente em 270 Kelvin, e 273 Kelvin é o que a gente conhece como 0 graus Celsius, a temperatura de fusão da água. Então, o que esse diagrama diz? Para diferentes pressões, nós temos uma mesma temperatura de fusão, o 0 graus Celsius. Bom, aqui na outra curva, que separa o líquido do gasoso, nós temos a curva da ebulição. E talvez fique difícil de ver se vocês vierem da pressão, do eixo da pressão. Busquem ali um pouco abaixo do 10 na 6, 10 na sexta potência, vai estar o 10 na quinta potência. Se vocês puxarem esse ponto para a direita até chegar mais ou menos onde está a seta que eu coloquei e baterem nessa curva que separa o estado líquido do estado gasoso, vocês vão ver que a temperatura relacionada com essa pressão, 10 na 5, vai dar aproximadamente 470 Kelvin. Isso é aproximadamente as condições de ebulição da água. Em 10 na 5 pascais, também conhecido como uma atmosfera, a água evapora a 473 Kelvin, ou 100 graus Celsius. E vocês podem ver que, caso vocês busquem para pressões mais altas, a temperatura de ebulição ela vai aumentando também. Isso porque, quanto maior a pressão sobre um líquido, mais difícil é para uma partícula conseguir se separar desse corpo líquido e entrar no estado gasoso. É como se tivesse alguma coisa empurrando as moléculas para elas se manterem juntas no estado líquido. Então você precisa de mais temperatura e mais energia cinética para conseguir fazer com que algumas partículas, para fazer com que algumas moléculas consigam se desprender. É por isso que esse comportamento de para maiores pressões, maior será a temperatura de ebulição,
Isso é bastante comum e vai se repetir em várias substâncias. Por fim, nós temos aqui uma seção desse diagrama de fases bastante interessante, que é a seção que separa o estado sólido do gasoso. Sim, nós podemos ter transições de estado sólido para gasoso diretamente ou do estado gasoso para sólido. Só que isso normalmente acontece em pressões mais baixas. Vocês podem ver ali, ela começa mais ou menos em 10 na 3 pascais. Para pressões menores do que isso, nós podemos ver água passando de estado sólido direto para o gasoso ou do gasoso para o sólido. E o ponto onde se encontram aquelas duas retas, vocês podem ver ali que tem alguma coisa escrita, o chamado ponto triplo, que é onde a gente pode encontrar simultaneamente a substância em estado sólido, líquido e gasoso. Veja só, um ponto super especial. Mas falando sobre essa passagem do estado sólido para o líquido, para o gasoso diretamente, esse fenômeno é o que a gente chama de sublimação. E essa imagem que vocês veem aí é a imagem do gelo seco. Não sei se alguém já teve a oportunidade de mexer com gelo seco. Ele não vira líquido, você pega uma pedrinha de gelo na mão. Eu não recomendo muito que façam isso, mas se vocês observarem uma pedrinha de gelo seco, ela direto começa a evaporar. A sublimação, ela é meio que um processo de evaporação, só que não entre estado líquido para o gasoso, mas do estado sólido para o gasoso. As moléculas que estão ali vibrando no estado sólido vibram um pouquinho, mas eventualmente uma delas perto da superfície pode vibrar mais do que as outras e conseguir energia suficiente para se desprender do estado sólido direto para o estado gasoso. A sublimação é o motivo pelo qual a gente não tem água em Marte. Eu trouxe aqui de novo a foto que vocês viram lá no começo, só que dessa vez inteira eu tinha recortado ela só para aparecer a parte da esquerda, mas aqui vocês veem as duas partes, e ali em cima tem uma legenda. Sol 20 e Sol 24. Isso aí, eu não sei exatamente o que significa o Sol, mas são duas fotos de 2 dias diferentes, com 4 dias de diferença, em que vocês podem ver a imagem da esquerda, ela tem uma região branca maior do que a imagem da direita. Talvez não seja tão fácil de notar, mas eu acredito que se vocês olharem com bastante atenção, vocês vão perceber que na foto da esquerda tem mais regiões brancas. Essa diminuição do gelo aconteceu por processo de sublimação, ou seja, não se formou nenhuma água em estado líquido durante o processo. Isso porque, trazendo aqui o diagrama da água de volta, as condições de Marte, de temperatura e pressão, cobrem essa região em vermelho que eu deixei aqui no diagrama de fases. Vocês podem ver que tem uma variação bem grande, na verdade, de temperatura e pressão, mas aí também estou considerando desde os picos mais altos de Marte até os vales mais profundos. E em estações diferentes, onde a temperatura varia bastante. Mas enfim, vocês podem ver que as condições de Marte, elas estão praticamente inteiras na zona de sublimação. Tem um pouquinho do diagrama, pega um pouquinho no diagrama de fase daquela região onde pode existir água líquida. Em geral, a pressão atmosférica de Marte é muito pequena. Ela é, assim, no máximo, um pouco maior do que 1000 pascais, o que é tipo 100 vezes menor do que a pressão atmosférica na Terra. Mas olha só, é por causa daquela pequenina região onde pode existir água líquida que a gente ainda acredita que pode eventualmente encontrar água líquida em Marte. Mas olha, isso vai ter que acontecer assim nas regiões mais profundas de Marte, onde a pressão atmosférica é muito grande, e esperar que lá tenha temperaturas muito altas,
porque isso está muito fora da realidade média do planeta. Mas enfim, está aí a resposta. Em geral, Marte não pode ter água líquida porque a pressão atmosférica é muito baixa e porque a temperatura é muito baixa também. Somente numa eventualidade muito grande, onde essas duas condições se encontram, é que pode acontecer de surgir por alguns momentos água no estado líquido. Mas até hoje a gente não observou isso acontecendo em Marte. Para completar o nosso diálogo sobre mudanças de fase, eu vim aqui apresentar para vocês o calor latente, que é a energia necessária para romper ou reconstruir uma certa organização de moléculas. Basicamente, é a energia envolvida na mudança de estado. Normalmente, quando a gente trabalha com dar calor para um corpo, a gente imagina ele aumentando de temperatura. Mas acontece que quando está mudando a fase, o estado de um corpo, de sólido para líquido ou gasoso, a temperatura não muda, mas o corpo ainda tem que ganhar energia. O que acontece nesse momento é que ele ganha energia potencial. As moléculas começam a ficar mais distantes uma das outras, mesmo sem aumentar, na média, a energia cinética delas, a energia de movimento. O que acontece nesse momento de aumento da energia potencial é que as ligações se quebram. O calor latente é o calor para a gente conseguir quebrar as ligações das moléculas e, consequentemente, romper a rede cristalina, no caso de estar saindo do estado sólido, ou então liberar de vez a molécula do resto do corpo quando a gente está passando do estado líquido para o gasoso. E o calor latente, ele depende do tipo de mudança de estado. Para uma mesma substância, comentando sobre a água de novo, o calor, ou a energia, caso estejam mais acostumados com esse termo, que ela precisa para mudar do estado sólido para o líquido, ou voltar do estado líquido para o sólido, porque é a mesma coisa, tá? A energia que o corpo ganha para mudar de um estado para o outro é o mesmo que ele perde para voltar para o estado inicial. Essa energia, ela é diferente daquela que está envolvida na mudança do estado líquido para o gasoso, ou do retorno do estado gasoso para o líquido. O calor latente envolvido com o ponto de fusão é chamado de calor latente de fusão, e o calor latente envolvido com o ponto de ebulição é chamado de calor latente de vaporização. Também vale dizer que o calor latente depende da substância envolvida. O calor latente de fusão e ebulição de uma substância não é necessariamente igual ao de outra substância, porque cada substância tem energia nas ligações entre as moléculas diferente uma das outras. E falando um pouco mais sobre os diferentes calores latentes. Embora eles sejam diferentes, estejam falando de mudanças de estado diferentes, eles podem ser descritos pela mesma equação. O calor latente de fusão e o calor latente de ebulição, eles são descritos pela essa mesma equação, que é o L, o calor latente, é igual à energia necessária para fazer essa mudança de estado, dividida pela massa do corpo que está fazendo essa mudança de estado. Escrevendo isso de outra forma, a energia necessária para fazer uma mudança de estado é igual ao calor latente, que é constante, vezes a massa do corpo que quer mudar de estado. Então, veja só, quanto maior a massa do corpo que se pretende mudar de estado, maior a energia necessária para mudar de fato esse corpo, porque de fato tem muito mais ligações para quebrar. E quanto maior for o calor latente também, que é a característica do corpo, que é, entre aspas, uma dificuldade para ele mudar de estado, maior vai ser a energia necessária para mudar de estado. Não são de fato equações muito complexas, mas são equações interessantes de se trabalhar e complementam bastante o estudo do estado da matéria. É interessante perceber como às vezes o calor latente de vaporização pode ser muito maior
do que o calor latente de fusão, como é o caso da água, que, se eu não me engano, o calor latente de vaporização é tão grande que a energia necessária para fazer com que a água chegue do zero absoluto até os 100 graus Celsius é menor do que a energia necessária para fazer com que ela passe do estado líquido para o estado gasoso. Tamanha é o calor latente de vaporização da água. E bom, com esse comentário eu acho que eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e podem deixar aí seus comentários sobre o que acharam da aula aqui no YouTube ou no Moodle. E aproveitem os próximos vídeos dessa aula. E o curso está chegando ao fim, né? Depois dessa aula nós só temos mais uma aula extra. Então ainda nos veremos mais uma vez. Valeu, galera. Até mais.